aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Continuando aí a nossa maratona de filmes para o Oscar. Say to you, you're crazy. Eu sou o Thiago Gribardi e você está no Filodoxia para a crítica de A Forma da Água. Bora lá! The princess without voice. What would I say? When he looks at me, he does not know how I am incomplete. He sees me as I am. A Forma da Água é um filme escrito e dirigido por Guillermo del Toro, que depois do queridíssimo e do brilhante Labirinto do Fauno, nos brinda novamente, nos traz novamente a um universo de fábula. Conta aí a história de uma faxineira que trabalha num depósito, numa espécie de instalação militar no final da década de 50, início da década de 60, ambientado ali no limiar ali da Guerra Fria. E dentro dessa instalação acaba chegando uma criatura nova e há uma história de amor, um romance entre essa faxineira e esse ser. Essa é a trama basicamente do filme, uma história de amor improvável entre um humano e um outro ser. Mas o filme não é só isso. Ficha técnica do filme. Como eu já disse, o filme foi escrito e dirigido por Guillermo del Toro, tem a excelente fotografia de Dan Lawson e tem a maravilhosa música de Alexandre Desplat. Música, fotografia, direção e roteiro são aqui, olha, umas das cerejas do bolo. E para incrementar ainda mais esse bolo, que é A Forma da Água, nós temos aí o elenco. Eu destaco aqui 4 atores, sobretudo no elenco. A Sally Hawkins, que vive a Elisa, que é a nossa heroína. O vilão, que é vivido pelo Michael Shannon. O amigo da Elisa, que é o Richard Jenkins. E o monstro em si, a criatura em si, que é vivido pelo Doug Jones. Doug Jones volta aqui a trabalhar com o Guillermo del Toro e ele dá uma vida a essa criatura de uma maneira extremamente convincente, além, é claro, do excelente trabalho de maquiagem e caracterização que há para compor essa criatura. Não haveria veracidade nessa criatura se não fosse o trabalho do Doug Jones. Direção e roteiro, já que o Guillermo del Toro, guloso, fez tudo dessa vez. Eu lanchei sanduíche. Isso. O roteiro está indicado a melhor roteiro original para o Oscar e realmente, se esse filme não ganhar melhor roteiro original, eu não sei mais o que é um roteiro original. A direção do Guillermo del Toro, ela é muito feliz, ela é extremamente sutil, tem movimentos de câmera em panorama, tem movimento de tracking, tem movimento de mudança de cenário na vertical, todos os movimentos sutis, todos os movimentos bem compostos, a câmera meio que flutua entre cenários e a direção do Guillermo del Toro, ela é extremamente inventiva e você percebe pela direção do del Toro que ele está envolvido, ele está apaixonado pela história. E essa paixão do del Toro por sua história nos apaixona de alguma forma. Eu não vi nada na direção que fosse lugar comum e que fosse genérico. Fotografia. A fotografia do Dan Lawson é maravilhosa. Tons azulados, tons esverdeados, um contraluz. Por ser ambientado ali na década de 50 e 60, você tem toda uma homenagem ao cinema, você tem toda uma homenagem aos musicais e tudo isso fica nítido e claro na iluminação. Iluminação essa que tem um grau a mais de dificuldade, um grau a mais de exigência por ter ambientes aquáticos, ambientes submersos. E o trabalho que se faz aqui com a fotografia é excepcional em todos os aspectos. Não tem nada que fique mal fotografado, nada que não fique bonito em tela, que não componha junto com a direção de arte. Aliás, direção de arte esta que é sensacional, muito também por conta da escolha do roteiro do Guillermo del Toro em ambientar a história ali na década de 50 e 60. Faz a direção de arte ficar ainda mais lustrosa, ainda mais brilhosa, ainda mais convidativa e saudosista. Então, fotografia, roteiro e direção estão excelentes. Música. Rapaz, olha que coisa boa essa trilha sonora do Alexandre Desplat. Alexandre Desplat traz uma trilha sonora saudosista que compõe, que integra a trama, que motiva os personagens, que dá mais um tom nostálgico, um tom romântico. Ele usa inclusive Carmen Miranda na trilha. Eu recomendo inclusive que se ouça a trilha original do filme no Spotify, que eu já dei uma olhada e que trilha gostosa, que trilha boa. Se você gosta de trilhas clássicas da década de 50 e 60, você vai adorar. J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour. Elenco. Com relação ao elenco, todos os atores estão bem aqui. Mas eu gostaria de destacar a Sally Hawkins, que faz a Elisa. Ela é astuta, ela é curiosa, ela é tímida, ela é sensual. Nossa, ela é tantas coisas num personagem que não fala que eu não sei nem o que dizer, fico sem palavras.
para dizer quantas camadas a Sally Hawkins acrescenta a Elisa Espósito. Tem outro destaque, que é o Michael Shannon, que faz o vilão. Mais uma vez, Michael Shannon fazendo um vilão, e um vilão convincente. Ele é asqueroso, ele é um vilão vilanesco mesmo, você tem medo dele, ele é ameaçador. Um excelente trabalho aqui do Michael Shannon. Vou fazer aqui um pequeno parênteses para falar desse título, A Forma da Água, ou The Shape of Water. É interessante pensar assim, é como se você perguntasse para mim, qual o tamanho do seu amor? Qual é a forma do seu amor? Meu amor é sem forma, meu amor é sem tamanho. A história de amor e o título do filme fala sobre essa questão da forma disforme, do volume sem volume. O que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. E o filme, como eu falei anteriormente, não é só uma história de amor entre duas criaturas de espécies diferentes. O filme é muito mais sobre o ser diferente, o ser sozinho, o ser solitário, o não ser escutado, não ser compreendido, não ser entendido. E aí, nesse contexto de não ser escutado, não ser compreendido, de ser diferente, se sentir excluído, talvez aí esteja um dos pequenos deslizes no filme, que é ao tratar aí do personagem do Richard Jenkins, que faz o amigo da Elisa, que tem uma questão pessoal dele que é mal trabalhada no filme. O filme tenta trabalhar questões ali de homossexualidade, pincela rapidamente a questão de racismo na década de 50 e 60. Isso não fica bem desenvolvido. É citado, mas não é desenvolvido. Então, se não é para desenvolver, por que citar? Não sei. Então fica aí esse azedinho assim para algumas coisinhas no filme, mas nada que vá tirar grandes méritos do filme. Muito pelo contrário. O filme não é uma história de amor, mas sobretudo uma história sobre nós mesmos. E o monstro aqui, mais uma vez, o monstro do Guilherme Del Toro é usado como catapulta, usado como metáfora para tratar de aspectos da natureza humana. Diferente do Fauno, no Labirinto do Fauno, que era para tratar da questão do amadurecimento, da questão de enfrentar os desafios da vida e os medos, etc. Aqui, esse monstro é para tratar da questão do isolamento, da diferença, do se sentir só. E isso é extremamente exitoso nesse filme. Parabéns aí, Guilherme Del Toro. Muito bom o seu trabalho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Assim como pude deixar de citar, como pude deixar de falar, A Forma da Água é a primeira crítica que eu faço depois da liberação da lista de indicados da Academia ao Oscar de 2018. Então vamos a um fast forward e as 3 indicações são: diretor, filme, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, trilha sonora original, roteiro original, fotografia, design de produção, figurino, edição, mixagem de som, edição de som. Ufa, 3 indicações. Vamos ver aí quantos prêmios o filme deve ganhar. Eu acredito em torno de 4 a 6 Oscars deve ser o máximo que o filme deve levar. E aí, o que você acha? Bom, é isso, pessoal. Por isso tudo, a minha nota para A Forma da Água é nota 9.8. 9.8. Sim, eu sei, é quebrado. Rapaz. Mas é porque tem alguns probleminhas ali de roteiro que eu não quero entrar na zona de spoiler. E também o roteiro é um pouco previsível. A história, ela segue uma batida, ela segue um trilho que não vai te surpreender muito. Isso em si não necessariamente é ruim, mas é algo que eventualmente você esperaria mais do Guilherme Del Toro por se tratar de Guilherme Del Toro. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, compartilhar o Filodoxia e eventualmente deixa um comentário aí. Eu adoro ver e responder os seus comentários. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.